Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renan e hoje nós temos a presença de Henrique. Tudo bom, Henrique? E aí, Renan, tudo certo? E aí, galera? Seguinte, Henrique, como que você se apresenta? Eu sou escritor, tenho 3 livros publicados em forma digital. Eu chamo de fanzines digitais e um fanzine impresso, que é esse aqui, que é o Nu Descascando, é um fanzine de poesia, que é o gênero literário que eu mais gosto de trabalhar. Nasci em Linhares, mas eu moro em Vila Velha atualmente. Tenho um sebo, então eu trabalho com uma palavra desde o início até o fim. Desde a parte da escrita até a hora do livro chegar na mão do leitor. Basicamente, eu sou um escritor, mas não sou, porque eu escrevo, eu vendo, eu faço de tudo, velho, de tudo. Entendi. Henrique, para quem não eventualmente não saiba, o que que é um sebo? Um sebo é um lugar onde vende livros basicamente usados, a maioria, em si. Hoje em dia tem sebos e livrarias, então alguns sebos também vendem livros novos. É o caso do meu sebo. A gente trabalha com livros novos e usados, mas sebo é basicamente isso. E trabalha com todo tipo de material, não só livro. Trabalha com livro, revista, vinil, CD, DVD, qualquer coisa jurássica você acha em sebo. E deixa eu te perguntar, você tem um sebo. Como que você alimenta o seu acervo? Você frequenta outros servos, tem contato com pessoas, você faz divulgação em Facebook, Instagram, como que você alimenta esse acervo seu? Cara, a gente começou. Eu já trabalhava em um sebo, uns 4 anos eu trabalhei em um sebo. Aí, quando eu decidi abrir o meu sebo, eu já tinha uma quantidade minha, né? Óbvio. Em casa chega um tempo que você fala, cara, tem muito livro, não vou conseguir ler na vida, então vou ter que dar vazão a isso. E as pessoas têm que ter esse acesso, né? Conseguir chegar. Aí eu coloquei no chão. Mas aí eu fui pedindo amigos, divulguei muito no Instagram, Facebook, enfim. Comprei alguns outros sebos também. Comprei de outras pessoas também, que eu já tinha contatos de outras pessoas que iam no sebo, né, de alguns outros clientes. Então, foi mais fácil, digamos assim. Deixa eu te perguntar, uma coisa que eu gosto de perguntar para as pessoas para entender quem elas são, para onde estão indo, enfim. Quem era o Henrique com 15 anos? O que que você fazia, o que você gostava de escutar, o que você gostava de ver? O que que você aprontava? Onde você morava? Quem era o Henrique com 15 anos? Nossa senhora, cara, que pergunta difícil. Porque eu sou uma pessoa muito ruim de memória. E as coisas que eu lembro são de 9 anos. É mais fácil você me perguntar quem era Henrique de 9 anos. Mas com os 15 eu lembro que eu ficava desenhando, era o dia inteiro desenhando. Eu estudava na parte da tarde, da manhã eu desenhava, jogava bola, enfim. Eu morava em Jaguaré, era uma criança muito, nossa, adolescente muito bagunceiro, credo. É normal, hoje eu entendo os adolescentes de hoje. E você, por ser esse cara que você falou que desenhava o tempo todo, você tomava esporro, digamos, seus pais ou os amigos, ô, vamos sair daí, ou na escola mesmo, para de desenhar na carteira, sei lá, no caderno. Assim, o desenho te levou para alguns perrengues. Cara, já rolou de professores, eu desenhava muito nas carteiras, nas mesas, fala, cara, uma vez uma professora, nossa, aconteceu, uma professora de biologia, eu até lembro, depois a gente virou super amigos e ela é muito legal. Ela topou desenhando na mesa dela, na aula, e que vergonha, nossa, quando você tem 15 anos você tem vergonha de tudo, né? Aí ela falou, nossa, parabéns, você está prestando tanta atenção na aula que está até desenhando, deixa eu ver, mostrou para todo mundo, eu fiquei com uma vergonha. Mas não passou disso, foi isso. Até porque depois eu saí, né, dessa vida, digamos assim. Mas eu gostava muito de anime, aí eu copiava, enfim. E você encontrou a literatura em que momento? Enquanto escritor, na verdade, né? Eu acho que nessa época do desenho eu já tinha um quê pelos roteiros e pelos personagens. Quando eu fiquei mais velho, na real, quando eu era mais novo, eu não tinha
acesso à leitura. Eu morava em uma cidadezinha bem pequenininha daqui do estado, e era roça real, tinha uma biblioteca pública, então você não tinha acesso. Então fica difícil você criar gosto por uma coisa que você não conhece, né? E quando você conhece, é empurrado goela abaixo na escola por causa de um livro acadêmico não, um livro clássico, que é mais difícil ainda de pegar. Eu comecei a ler uns clássicos fininhos Bolsa. mundiais, de Alan, não, uns fininhos de infanto-juvenil, adaptados, não tem? Uhum. Alan Poe, Lovecraft, mais dessa área do terror, eu gostava. Aí eu comecei a gostar. Eu fiz um teatro na biblioteca uma vez também, que me pegou a literatura brasileira, que foi sobre Monteiro Lobato. Eu falei, cara, esse cara é muito maneiro. Hoje eu sei que ele é um babaca, mas ele era legal. Na época, né? Quando você é criança, tudo é maneiro, quando você descobre as coisas. Mas foi por aí. Eu fui descobrindo aos poucos, eu não tinha acesso. Aí quando você descobre uma coisa que é tão boa quanto os livros, você fica viciado, assim. Acho que foi assim comigo, sabe? Mas você começou a escrever, você acha, você começou a escrever porque você lia tanto e fala assim, eu sei fazer também, ou você começou a escrever para alimentar os seus desenhos, que você falou que desenhava também. Então, para uma, digamos, pra um desenho ter continuidade, você escrevendo, escrevendo, e aí você tinha suas duas artes. Qual foi o lado que você foi? Na real, foi bem isso que você falou. Eu desenhava, mas eu gostava de criar histórias para o desenho tal. Eu comecei copiando. Eu acho que todo mundo começa assim, todo mundo que desenha começa assim, copiando alguém. E na escrita não é diferente, né? A gente acaba copiando alguém, até você criar um estilo próprio seu. Eu copiei, copiei, copiei. Chegou uma hora que eu falei, não tem mais o que desenhar, porque eu já desenhei de tudo. Aí foi quando eu comecei a assistir coisas mais adulta, tipo filmes épicos, sabe? Aí veio Game of Thrones depois, aí veio um monte de coisa nesse estilo, assim, de Cavaleiro, Dragão, enfim. Aí Uhum. eu comecei a escrever histórias sobre essas coisas, porque me interessavam bastante. Aí eu comecei a ir para outro, eu já saí do terror e fui pro épico e Crônicas do Rei Arthur, Nárnia, essas coisas mais fantasiosas, assim. Uhum. Aí eu comecei a vir um lado escritor e eu parei de desenhar nessa época. Aí eu comecei a entrar, mas eu não me via como escritor nessa época. Eu era uma pessoa que escrevia por hobby mesmo, era legal assim só. E você começou a escrever o quê? Você lembra, assim? Pra quem, pra quê? Eu tava olhando isso hoje, inclusive, tem um menino que vai no sebo todos os dias, uma criança de 8 anos chamada Ícaro, e ele ama história de vampiro. Eu incentivei ele a gostar de piratas. Hoje ele é um pirata. Hoje ele é o capitão pirata. Aí ele me lembrou as histórias que eu escrevia, porque eu saí do épico e porque eu gostava muito da fantasia. Então, automaticamente eu ia encontrar os piratas nessa caminhada. Eu encontrei os piratas e eu comecei a inventar histórias de piratas. Foi quando eu encontrei Game of Thrones e que juntava tudo. Tinha navios e tinha dragões, tinha de tudo. Eu falei, não, é esse mundo que eu quero criar. Aí eu queria replicar essa, essa fantasia que eu assistia para ser uma coisa minha. Aí eu comecei a inventar os cavaleiros, uma princesa, os reis, enfim. Foi a partir de Game of Thrones, Senhor dos Anéis, Harry Potter, essas coisas que eu assistia, que me fez vontade de pegar isso tudo e colocar em uma coisa só. Eu criei uma história, eu criei um mundo real, algumas ilhas, eu criei um mapa. Eu peguei hoje para mostrar para o Ícaro e eu voltei lá, né? E acho que em 2011, isso, 2010, quando eu comecei a criar esse mundo louco. Aí acaba que hoje eu sou outra vertente, hoje eu já não escrevo mais. Eu acho que eu estou tentando achar o meu estilo, eu acho, na escrita ainda. Uhum. E hoje você escreve o quê? O quê, pra quem? O que que te motiva a escrever? Hoje o que eu escrevo é para desabafar, é para falar de amor, é para expressar, na verdade, eu acho que é basicamente isso. Porque
Eu escrevo poesia, então a maioria das coisas ou é uma coisa que eu vejo ou é uma coisa que eu sinto, então é difícil explicar, porque poesia é assim, né? É meio subjetivo, você não explica. Mas eu escrevo para o mundo, sabe? Eu só jogo assim, não tenho. Ah, eu vou escrever para fulano. Algumas poesias eu escrevo baseadas em algumas pessoas, mas para algumas pessoas é meio vago, assim. Poesia é. Aí eu saí totalmente do que eu escrevia, da narrativa, né, da prosa, e fui pra poesia, e hoje é o gênero que eu me encontrei. Mas eu acabo escrevendo alguns mini contos, assim, também. Não sei se pra você acontece parecido, mas eu também escrevo algumas coisas, né? E pra mim, eu gosto de pegar histórias, não necessariamente inventar. E se eu, tipo assim, se eu caísse agora nessa história, o que que eu faria? O que que sairia? E aí, esses dias eu estava vendo uma questão de suicídio. Eu comecei a escrever sobre suicídio, uma história em poesia mesmo, em verso. Só que eu parei e falei assim, cara, tá bom, mas tipo assim, sabe quando a cabeça começa tipo assim, voltar à realidade? Falei assim, se alguém pegar esse negócio aqui, vai pensar que eu quero me matar. Sendo que eu tenho uma facilidade muito fácil de entrar numa história, de escrever sobre outra coisa, passar uma verdade e que não tem nada a ver comigo. Pra você acontece algo parecido assim? Como assim? Tipo Calma que eu assim, me perdi. por exemplo, se eu escrevo sobre traição e fica muito Tá. fiel, ou suicídio fica muito fiel, você tem essa questão de uma preocupação dos outros, assim, cara, você tá falando de você. Não, Ah, não essa porque, aqui. porque às vezes pode ser bom, tipo assim, não, a pessoa escreve tão bem que dá uma veracidade, mas, tipo assim, mas às vezes Entendi, entendi. você tem essa facilidade de entrar numa história e não ter nada a ver com você? Na real, hoje eu entendo que o que eu escrevo como poeta, o que sai no papel, apesar de eu estar falando de mim algumas vezes, é o eu lírico que está falando. Então não sou eu, Henrique, e sim o eu lírico que não tem nome, mas às vezes eu posso colocar na poesia o nome de José ou Maria, enfim. Eu tenho essa desassociação, eu consigo fazer. Mas às vezes o leitor acha, igual você falou, que pode ser eu. Eu posso estar sofrendo de amor por uma pessoa, mas não, eu estou muito bem. Ou eu posso estar querendo me suicidar, mas não, eu estou bem. Mas pode ser isso sim também. E a partir do momento que eu ponho o texto no mundo e você lê, o texto é seu. Então, eu gosto dessa troca, sabe? E vale muito a sua opinião como leitor, mas é seu o texto. Então, o que acontecer depois que sair de mim, você leu, o problema é seu. Pode ser eu que estou sofrendo de amor ou que queira me suicidar, mas enfim, é uma interpretação, é válido, sabe? Mas eu não consigo, comigo não acontece isso de é você, sabe? Aham. Deixa eu te perguntar, você declama poesia também ou você só escreve? Cara, eu leio, na real. Eu não consigo decorar. Eu vejo as pessoas no slam decorando, eu falo, cara, esses caras são muito foda. Porque eu sou muito ruim. Meu Deus, eu tenho uma cabeça péssima. Eu sou muito ruim de lembrar. Às vezes eu não, alguém declama uma coisa minha, eu nem sei que era minha, porque minha cabeça é muito doida. Tipo assim, comigo, eu tenho uma facilidade imensa de escrever e mísera de guardar, mísera. Por exemplo, se eu tiver com tempo agora, se me dá um tema, alguma coisa vai sair amanhã. Claro que tem os ajustes que, pelo menos eu trabalho assim, fazendo os ajustes. Deixa eu ver se eu vou fazer decassílabo, se vai ser rima rica, pobre, qual o ritmo que eu vou dar em cada coisa. Mas, sim, sai. Se você me der 2 horas e eu tiver tempo, qualquer tema sai. Guardar, eu não guardo nada. Você também é assim, uma produção em escala e nada na cabeça? Ou você tem alguns preferidos que você guarda? Que eu nem preferido, eu não tenho nada. Péssimo. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, pra você ter ideia. Sei que eu vou abrir a loja e vou fechar. E o resto eu não sei de mais nada. Eu tenho uma agenda que às vezes eu guardo alguma coisa, mas é coisas bem pontuais. Falou que é poesia, cara, é porque toda hora sai poesia. Então é muito difícil. E, na real, eu sou muito ruim de lembrar das coisas. Péssimo, péssimo, péssimo. E você, Não. e você já se pegou compondo música? Tipo assim, vou escrever pra de repente isso virar música. Não você fazer, mas
isso aqui pode ser uma música, ou vou dar essa letra para alguém e transformar numa música. Você já foi para esse caminho também? Cara, nunca pensei, mas eu já tive uma poesia musicada e uma poesia que virou. Foi uma das poesias selecionadas para virar uma peça de teatro, virou um sketch. Mas eu não escrevo pensando nisso, eu escrevo pensando em poesia e eu escrevo uma poesia livre. Então, como a minha poesia não tem métrica, não tem rima, não tem nada, eu não consigo imaginar uma poesia que seja uma música, porque óbvio que quando você lê, dependendo das palavras, ela vira uma música, mas não com a métrica da música certinho, com o refrão, enfim. Eu não consigo. E para você, qual a maior dificuldade em ser escritor? Cara, tem algumas, tá? Principalmente eu como escritor independente, já que eu faço fanzine, que é uma produção artesanal, toda digitada, editada, impressa, costurada por mim. Então, pensa, você escrever um livro, que já é uma coisa difícil, você ter um tema, você fazer uma capa, você diagramar, que é uma coisa tensa. O momento de sair, de escrever, beleza, para mim é mais tranquilo. Agora, saiu, eu tenho que montar um livro, eu tenho que vender esse livro, porque eu tenho que ser o vendedor do meu livro, e eu tenho que divulgar o meu trabalho. Então, é um sofrimento em dobro. Então, por isso que eu não me encaixo em escritor, por isso que eu escolhi esse tema, sabe? Porque eu falei, não, eu tenho que falar de uma coisa que todos os escritores do Estado, do Espírito Santo, têm isso em comum, que é o pós-escrever o livro impresso, ou, enfim, você pode estar digitado, tá? É você distribuir, é você divulgar, é você vender o seu produto, porque essa é a parte mais difícil, que são todas depois de estar escrito, sabe? Uhum. Você conhece muitos escritores assim da cena capixaba, digamos, nesse caminho seu que escreve e depois tem que ralar para vender? Cara, eu conheço muitos, muitos, e muita gente que às vezes desiste porque é muito foda, é tenso, é difícil esse rolê, sabe? Aqui no estado principalmente, porque existe muito a questão do eixo, epa, falei errado, do eixo Rio-São Paulo, porque se você não tá em nenhum dos dois, você tá no entremeio aí, principalmente o Espírito Santo tá entre os dois e é muito pequeno e não conhece não tá num rolê, né? Aí você tem que se ralar em dobro, em triplo, porque é complicado. Uhum. E eu conheço muita gente que desiste, sabe? Por causa desse caminho, que é tenso, é tenso. Não, eu perguntei isso porque, de repente, lançar uma ideia aqui no ar, né? É, eu sou muito da bandeira que a artista tem que fazer arte. Claro que é bom o artista se preocupar com sua arte, como que as coisas estão acontecendo, mas a cabeça do artista tem que estar focada na arte. Então, quando acontece dos artistas ficarem muito presos em, por exemplo, agenda, divulgação, finalização do produto, não sei o quê, acaba afetando a arte também, porque você deixa de produzir e, ao mesmo tempo, você vai deixando de gostar de fazer o que você faz, porque você tem que fazer o pós. Então, por mais que você ama literatura, escrever não sei o quê, mas você fica assim na cabeça, pô, mas mais um livro, não sei o quê. De repente, juntar um grupo de pessoas que tem a facilidade com o pós. Tem um gosto pela literatura, mas uma facilidade com o pós. De repente, pessoas que vieram do sebo, por exemplo, você veio do sebo e gosta de escrever. De repente, tem gente no sebo que tem a facilidade imensa com a finalização, com capa, de pensar e qual é o desenho que vai ser na capa. De repente, até em centros universitários, essa questão de marketing, não sei o quê, vamos fazer um projetinho e aí os estudantes alimentam esse grupo de artistas. Fica uma ideia que, tipo assim, porque realmente o artista lidar com o pós-arte ou o não-arte ali do processo é muito complicado. Você vê que a grande parte dos cantores, escritores, não sei o quê, a primeira coisa que eles têm, pum, empresário. Depois, holding. Depois, ônibus. Depois, o agente. Depois, a comunicação. Para ele ficar cada vez mais focado na arte. Então, lança uma ideia, de repente, com pequenos passos, pequenas pessoas, de repente, você encontrar pessoas que não produzem a arte, mas ajudam ali na produção.
É uma boa, é uma boa. O tenso é que tem a questão da sobrevivência do escritor, do ser humano, enfim. E a partir daí você pensar estratégias de trabalhar um coletivo. Já existe essa movimentação aqui no Estado. Só que o que eu sinto, falando a real mesmo, é a questão. E todo mundo que eu sei, que eu conheço do rolê, penso mesmo, é a questão do umbiguismo, sabe? De pensar só em si e o resto que se foda, entendeu? E é o que acaba com todos os sonhos, todos os planejamentos, toda a ideia boa que poderia surgir dessa movimentação literária ou artística, enfim. Mas eu gosto desse movimento, sabia? Porque eu sinto que eu tô na contramão do rolê editorial clássico, assim. É, Eu e porque. algumas pessoas, sabe? Eu Uhum. tenho muitas pessoas que eu posso citar, assim, de exemplo, que eu me inspiro, inclusive, em alguns. Então, tamo junto aí, tamo aí na Uhum. caminhada. É porque, tipo assim, parando pra pensar, geralmente quando acontece, digamos, acontece acontecimentos é foda, mas acontece alguns eventos na arte, geralmente tá ligado a uma cena. Dificilmente você vai ter uma banda, ou um cantor, ou um cineasta. É difícil, é difícil. Você pega, por exemplo, pensei que agora. Wagner Moura. Wagner Moura ele surgiu do movimento do cinema baiano, do teatro da escola baiana. Então tem todo o movimento. É difícil você pensar em alguma coisa que alguém deslanchou e foi. Você pega, por exemplo, o pessoal da Malhação na época, o rock da Malhação. É todo o movimento. Era Pitty, Detonauta, CPM, o Rapa, Charlie Brown Jr. É difícil acontecer alguma coisa cultural, acontecer um boom cultural que não seja envolvido em cena. Então, toda vez que eu converso com pessoas que trabalham em arte, independente delas, qual arte que seja, eu fico curioso para saber qual é a cena que está acontecendo ou se está acontecendo uma cena. Porque se não estiver acontecendo uma cena, um coletivo, dificilmente vai para frente, por mais que tenha muita paixão, assim. Sim, sim, tô ligado. E é por isso que eu sinto isso na literatura daqui, sabe? Não caminha, é só trocando figurinha, não tem? Não muda. Mas eu É. sinto que tá mudando, sabe? Eu sinto que tem uns movimentos por aí, mas eu acho que tá lento, sabe? Tá lento demais. E você, o que você gosta de fazer nas horas vagas, que não seja literatura? Aí você pegou, hein? Nó, caraca. Porque é o seguinte, quando eu não tô trabalhando, quando eu não tô mexendo com livro, Uhum. eu tô trabalhando estética do meu Instagram literário. Então, de qualquer jeito. Mas aí eu vou assistir uma série ou ver um filme. Às vezes eu fico no YouTube o resto da noite para tentar ver uma coisa que não seja livro, assim, sabe? Mas eu acabo que vou assistir um filme, eu fico ligado no roteiro, nos diálogos, eu fico viajando em alguma coisa que tem a ver com a minha área. Uhum. Aí eu acabo que não me desprendo tanto assim. É, eu gosto de um filme. Esse filme mudou minha vida. Não porque ele é muito bom, não. É porque ele tem uma mensagem muito clara, boba, de comédia básica, que é do Jim Carrey. É Sim, Senhor, eu acho. Não me engano, Sim, Senhor, que ele disse. Ele tem que dizer sim pra tudo. E eu lembro que esse filme é um tempão lá atrás. E eu fui assistir agora. E eu fiquei assim, cara, o que que eu tenho feito das minhas horas vagas? O que que eu tenho feito fora do meu plano, porque eu acho que o que você faz fora do plano é muito importante para o seu plano. E aí eu tava vendo, tipo assim, cara, um tempo atrás, eu nunca fiz uma viagem sozinho. Meti uma viagem sozinho, pum, deu tudo errado, deu tudo certo, não sei o quê. Porque eu acho que a gente tem que fazer coisas diferentes para a gente experimentar coisas, de repente descobrir novas paixões, novas é, gostos, afinidades e tal, e ao mesmo tempo valorizar tudo aquilo que você faz, não ficar preso. Então eu gosto sempre de perguntar tipo assim, o que você gosta de fazer de hobby que não tem nada a ver com você?
você faz diferente? Tipo, você olha pra sua cara, você joga vôlei, você joga, sei lá, futebol na areia da praia, frescobol, você caminha, você anda de patins, porque eu acho que isso alimenta as coisas. Eu gosto de falar demais, né? Mas como que você faz de diferente do que. Não que seja todo dia também, não. Uma coisa que você Mas fez diferente. agora que você falou, eu ando de bicicleta todos os domingos. Eu vou na praia e volto. Eu sou um pouco, eu moro um pouco distante, né? Aí eu consigo ter uma locomoção, consigo ver um pouco mais do cotidiano que acaba alimentando a minha poesia, Uhum. sem querer, despretensiosamente, assim. E o que passa na sua cabeça quando você anda de bicicleta? Você vai observando pessoas, paisagem, você vai. Às vezes você nem percebe porque você está tão na sua, viajando. Eu gosto de sentir o, a natureza real, o vento, tudo, porque quando eu chego na praia é bom demais. Eu amo a praia. Mas aí o curioso é que eu gosto de praia, só que eu não gosto de areia, nem de água salgada e nem de tomar banho. Eu gosto de ficar na sombra. É uma viagem, é uma viagem. Você gosta Mas eu da sinto, brisa. eu gosto de sentir, sacou? E eu vou cantando uma música, eu vou observando o trânsito, placa, tudo. Eu gosto de observar muito. E geralmente domingo, quando eu vou na praia, tem uma feira. Aí na volta eu vou na praia e na volta eu passo na feira, só para andar na feira. É uma viagem também. Não compra nada, só pra andar na feira. Só para ver as coisas, sabe? E às vezes eu numa dessa que eu acho um personagem, sabe? Eu entendo perfeitamente. Mas é isso. Muito bom o bate-papo. Você gostou? Ah, eu adorei, cara. Chama mais vezes se você quiser, eu aceito. Ó, muito obrigado, cara. Eu adorei o bate-papo, foi mó descontraído. Eu fiquei mais travado no começo, mas ó, adorei, muito bom, cara. Acontece. Se você quiser acompanhar minhas poesias, eu posto no meu Instagram, @versos imediatos, tudo junto, sem, como é que é? Sem hífen, sem ponto, sem porra nenhuma, tudo junto, sem direto. E tudo que eu faço, rolê cultural, oficina que eu dou de fanzine, eu posto tudo lá. Ó, muito obrigado, Henrique, por ter participado. Muito obrigado a você que está assistindo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. É nóis e tchau.